Ari, vem pra cá, menino. Oh. Uma das coisas inesquecíveis das vezes que a gente contracenou era a maneira de você conversar com a Norminha. Quando você... Norminha era sensacional. Havia uma coisa, uma cumplicidade que você passava... Uma seriedade absoluta, né? Achando ela sensualíssima. E achava, tinha que achar, sério? Não, de um modo era sensual, né? E tem uma coisa que eu já comentei mais de uma vez contigo, da primeira vez que eu te vi no palco, que foi em Curitiba. Foi, sim. Você estava... Olha lá. Era um teatro numa praça, eu ia toda semana para lá fazer um programa de televisão, ainda não havia a rede, né? Uhum. E aí, um dia depois, eu chegava um dia antes, aí fui passear na praça, vi um teatrinho com uma peça, O Amado Tarado. Era um teatro de bolso, que eu fundei em Curitiba. E naquela época as coisas eram difíceis. E essa peça era de um amigo meu, Maurício, de saudosa memória. E o Tarado. Você era o Amado Tarado? Não, eu fazia um cabo da polícia, etc e tal. Era um policial, uma peça muito interessante e engraçado. Atemporal, acho que até hoje poderia ser feita, né? E o Amado ele tinha um problema. Ele gostava de esperar os normalistas em frente ao Instituto de Educação pelado, né? E tinha um outro problema também. Se aplaudissem, ele mostrava tudo. Então era um aplauso geral, meio-dia, 5 horas da tarde, os 2 turnos. Aplaudindo. Aplaudindo, ele mostrava tudo. E eu disse assim, esse rapaz é um ator maravilhoso. Isso não vai demorar muito. Já vai ser descoberto, já vão chamar. Agora, e você, qual foi o lugar mais inusitado onde você já trabalhou? Quando eu morava em Curitiba e eu, de repente, queria ser profissional, eu não sabia se eu queria ser um cantor ou se eu queria ser um ator. Estava naquela dúvida, né? Daí eu digo, não, vamos começar cantando aqui. Mas cantando onde? Não tinha onde cantar. A cidade tinha 250 mil habitantes. Eu cantava em restaurantes, mas eu ouvia mais barulho de talheres do que propriamente a música. Eu digo, aqui não dá, gente, eu tenho que achar um lugar. Um dia eu estava cantando num restaurante e tinha uma senhora muito simpática sentada numa mesa que fez um sinalzinho para mim, para eu ir lá depois que eu terminasse de cantar, conversar com ela. Eu fui lá, a Dona Otília, uma senhora muito distinta, que era dona de uma cadeia de bordéis no estado do Paraná, quer dizer, não era só em Curitiba, era no estado do Paraná. E ela disse assim, olha, menino, você é muito simpático, você canta bem, você serve, eu vou te contratar. Você olha aqui, serve. me deu um cartãozinho dela, eu fui lá, olha, o cartão da casa dela, eu fui vê-la, etc e tal, até fiquei meio ressabiado, assim, tipo, o que que ela... Meu Deus, quem será? Otília, né? Dona de bordéis, etc e tal, e assumidamente era, porque ela chegar lá, ela vai me comer. Que era dona de... Eu pensei, vou chegar lá, ela vai me atacar. Vou ou não vou? Ah, eu vou. E fui. Cheguei lá, nada, fui muito bem recebido, etc e tal, de uma forma extremamente profissional, como eu queria, né? Que seria o quê? Contratado para cantar na cadeia de bordéis dela. Eu cantei em Londrina, naquela época, em 1952, 3/4 da cidade era toda ela de prostíbulos, né? Porque era ainda o efeito café, o boom do café, e o pessoal ia todo lá. Só tinha a Avenida Paraná asfaltada, o resto tudo barro vermelho, com charretes de pneus, com rodas de pneus, etc e tal. E aquelas casas todas. E eu cantava doidado em todos os lugares. E eu passei a conviver com aquilo, digo, de repente eu vou ter que parar, porque senão eu vou acabar vivendo aqui dentro disso. E eu vou esquecer do resto. Eu tinha 19 anos. Que beleza. Não, era uma beleza. Aí, 19 anos é uma maravilha. Né? Chegou a transar com quantas funcionárias?
Bom, porque tem que explicar mais ou menos, tem uma geografia esse negócio. Os bordéis não são como agora, que são em Copacabana, nos apartamentos, tudo mais assim, não tem aquela seleção. Em Curitiba, por exemplo, as prostitutas todas ficavam num lugar chamado Iririú, Bar Iririú, que era a zona, chamada zona, né? Maravilhosa, por sinal, né? Porque era a melhor noite que tinha em Curitiba, era lá. Os boêmios que se prezavam iam todos para lá, músicos, artistas e tudo, autoridades. Eu me lembro até que num dos bordéis que eu cantava, um dia me pediram para cantar 3 palavras. Aí eu não sabia direito, como até hoje eu sou ruim para letras, mas acabei cantando 3 palavras, e era uma homenagem ao Dr. Getúlio Vargas. Daí, Você lembra o Dr. Getúlio estava lá. Ele estava presente, ele tinha feito estava andando pelo sul, e daí foi com a comitiva fazer uma visita lá, porque ela era muito parecida. Essa senhora, ela era de Alegrete. Ela tinha subido para fazer a praça, fez todas as praças para chegar naquela praça, e daí era conhecidíssima do Dr. Getúlio. O Dr. Getúlio foi lá simplesmente para... E eu conheci. Conheceu o Getúlio? Já sabia quem era, tinha um retrato do velho pendurado em tudo quanto era lugar, né? Então a gente sabia quem era a pessoa, mas de repente veio aqui. Mas daí fui me habituando, porque daí foi governador, deputado, senador, era uma zona. Era uma zona. Era própria. Foi ótimo. Eu também aprendi a ver que a vida fácil não é tão fácil assim, não é verdade? Só no e que nome, tinha um né? aspecto humano que também serviria muito no futuro, interferiria bastante no meu trabalho como ator. Isso é Não é ótimo. verdade? Agora, nessa época, no meio dessa mulherada tão variada e com essa idade, evidentemente que você deve ter tido uma boa iniciação nesse sentido, ou não? É quase que eu casei dentro de um... É verdade, é verdade. Porque tinham 20 mulheres que moravam no bordel onde eu cantava. Bem, vamos falar assim, né? E das 20, 19 eu tive a oportunidade de ter um relacionamento. Lobos que não é agora, gente, não foi agora. Eu tinha então... E não foi no mesmo dia? Não, no mesmo dia. Eu cantei durante muitos meses lá, quase um ano lá. E daí todas gostavam, aí passavam adiante, certo? Me achavam gostoso, sei lá o que era, correr uma... Porque eu cantava alguma coisa no ouvido delas, diferente, sei lá o que era, uma fantasia que elas faziam comigo, virei um... E achei xodó. ótimo, entendeu? Claro. Ser o xodó das minhas colegas prostitutas. Pois é. Das 20 dessa casa, 19 eu tenho certeza que aconteceram. Algumas demoraram um pouco mais, e tal, mas aconteceram. Mas uma não. E era a que eu mais gostava. É claro. Eu achava ela ótima, assim, porque toda vez eu chegava para ela e dizia assim, por que você não me dá atenção? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Sempre dizia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Daí um dia eu estava me despedindo de lá, ia viajar, ela chegou para mim e disse assim, olha, você vai embora, não vai? Então agora eu vou lhe dizer. É porque se eu tivesse qualquer coisa com você, ia ser muito ruim para mim. Eu digo por quê? Porque eu sou apaixonada por você. História da novela. Deu quase um casamento. Sou apaixonada. E aí você ficou mais E excitado daí a ainda. profissão dela seria difícil, né? Não fiquei. Não fiquei. Achei que estava certo. Olha, poxa, muito obrigado, agradeci, pedi desculpas por tê-la assediado durante tanto tempo, de uma maneira tão informal como assediei as outras, não é? E que era o que ela realmente não merecia. Se eu tivesse sabido do sentimento verdadeiro que ela tinha por mim, eu teria deixado de lado, eu acho que teria sido mais bom caráter, né? Não, eu acho que não? nessa idade, não. A gente tenta, né? Que nem sabonete, né? 10 usam, né? 9 canta, 10, mas não deverá usar, não é verdade? Mas você, por exemplo, essa senhora está viva hoje? A dona, eu acho que não. Não, a dona não, a apaixonada. Ah, não sei, acredito que não. Não. Não, era mais velha um pouquinho que eu, inclusive. Não sei, tomara que esteja. estar, Quem sabe ué. até está vendo. Olha, eu até que vou eu tô aproveitar, falando. eu queria aproveitar, fazer uma feirinha aqui no teu programa. Eu ia dizer no fim, mas vou dizer agora. Eu tenho um site, gente, veja como eu estou moderno. É arifontoura.com.br. Quem quiser escrever, escreve. Ninguém escreve, eu fico tão desolado. Toda vez que eu abro, você está intimado a me escrever. Quem sabe agora, então, dando esse site, não vai aparecer essa senhora de repente. Né? Ari Fontoura. Ari, lembra de mim, estou com 120 anos.
Eu era aquela que não queria. Arifontoura.com.br com Y. Ari com Y. Põe no ar, vamos ver. Ari com Y. Olha lá. Olha lá, ó. Olha só. Você, por acaso, teve algum dia a péssima ideia de exercer outra profissão, não? Olha, só um tempo, em 1973, eu não guardo bem, eu estou fazendo, gente, eu estou esquecendo um principal, entre as coisas, uma das coisas principais, Morde e Assopra. Morde e Assopra é a nova novela das 19 horas, escrita pelo meu amigo queridíssimo Valcir Carrasco, com um elenco maravilhoso, com diretores fantásticos, com cenários incríveis, não é? Se passa no Japão, se passa aqui também no estado de São Paulo. Foi um sucesso a estreia da novela. Eu considero, eu acho que a minha opinião até é abalizada sobre um determinado ponto, depois de fazer 40 e tantas novelas na Rede Globo Televisão. Devo dizer que eu sou um dos atores mais antigos de lá. Não sei se isso vale alguma coisa, mas só como informação já está de bom tamanho, não é? Então, entre essas 40, eu ouso dizer que realmente nós estamos com um sucesso na mão e que vocês não devem perder. Assistam, nem que seja só por curiosidade, porque vocês vão ficar presos à magnífica história que o Valcir elaborou e que esse elenco maravilhoso, e esses diretores novos, e esses técnicos que a Globo tem. Vamos falar um pouco, vamos elogiar essa gente, né? Qualquer dia eu gostaria de ver aqui, por exemplo, a figurinista da nossa novela sendo entrevistado por você. Olha... Gente, são 80 personagens, fica difícil são 170 técnicos, né? Mas a gente faça uma listinha depois. E os diretores, por exemplo, o Papinha, né, que é um diretor fantástico, o Pedro Vasconcelos, os Contra-Regras, essa equipe fantástica que transformou a Rede Globo de Televisão nessa potência mundial. E nós somos hoje, o quê? Exportadores do melhor trabalho teledramatúrgico que existe por aí no mundo, talvez. Não tem dúvida. Né? Eu acho que falei bem, eu acho que deu para entender que eu estou querendo que vocês assistam Morde e Assopra, não é verdade? Isso então, vale por umas 5 renovações automáticas. E daí, meu querido, eu fugi da pergunta que você fez. E eu esqueci qual era. Então, não sei, precisamos fazer mais. Ficamos elas por elas. Elas por elas, lanchonete, o que você fez numa lanchonete em Copacabana? Quando eu estive em Copacabana, eu cheguei no dia 31 de março de 1964, uma data péssima para chegar, porque começava a Revolução, estava uma zona, né? Porque a gente não conseguia saber o que ia acontecer, as televisões fechando, os teatros também, tudo mais. Eu, desconhecido, só tinha a minha malinha na mão, etc e tal, morava numa pensão que tinha ali no Catete, ao lado da... enfim, lá, nessa região do Catete mesmo. Ao lado do que eu já não me lembro o que é. Do Palácio. Do Palácio do Catete. Só pode ser. Só pode ser, Catete, lá do lado. Ficou tão desimportante que eu até me esqueci. Loucura, não é verdade? Foram 20 anos. E eu fiquei por lá. E o dinheiro acabou. E eu não podia voltar para o lugar de onde eu tinha vindo. Eu estava ameaçando que ia sair de Curitiba durante tanto tempo, onde eu já tinha feito Sua família permaneceu em Curitiba. Somente eu vim embora, né? Ovelha Negra, na verdade, era eu. E não vai voltar para não ouvir. Eu sabia, né? Pois é, isso seria terrível para mim, porque eu saí com uma manchete, eu era muito importante em Curitiba, não é? Era um ator que o público gostava, adorava. Eu, na verdade, trabalhei durante muitos anos lá e isso me parece até merecido. Eu saí de lá com uma manchete no jornal principal de lá. Arifontoura deixa o Paraná, vai para o Rio de Janeiro. Tentaram fazer sua carreira, etc e tal, sempre pensando em Curitiba, Paraná, etc e tal. Saí com uma responsabilidade dupla. Na verdade, eu não estava pensando muito no estado do Paraná, eu estava pensando no meu estado, como seria depois, não é? Cheguei no Rio de Janeiro, o dinheiro sumiu, fui obrigado a entrar a trabalhar numa lanchonete. Obrigado não, eu sugeri que um português que era dono de uma lanchonete que tinha ali na Barata Ribeiro me admitisse na cozinha, contanto que eu sabia cozinhar, contanto que eu trabalhasse das 5 da manhã até as 4 da tarde. Eu queria ficar lá porque eu não queria... Eu sou assim, Jô, nós devemos ser assim. Quando você tem um sonho a perseguir, você tem que batalhar por ele. Quando hoje me perguntam assim, como é que se faz para entrar na Rede Globo de televisão? E isso eu recebo todo dia, no mínimo,
sobretudo da parte dos jovens, umas 10 ou 12 vezes eles se referem a mim. Aí eu digo, é trabalho. Começa na lanchonete. Não é? Você precisa ter. Segura a lanchonete para mim. Você precisa ter dentro de você o teatro. Não é dentro de você, eu quero ser artista, eu quero ser bancário, eu quero ser... Enfim, a profissão que você deseja dentro de você. É diferente de você estar nela, não é? Então, quando a gente sente que tem essa vibração e quer ser um ator de teatro, então se prepara para todas as contingências que inevitavelmente irão acontecer dentro dessa nossa profissão, que é dramática, sobretudo no Brasil, onde você começa todo dia, não é? Claro. Onde o mais difícil não é chegar num ponto, é permanecer nele. Bom, então é isso. Eu sempre conto a minha história. E porque eu sou tenaz, e porque eu sempre acho que um sonho é possível a partir de um trabalho, eu fui trabalhar nessa pensão, nesse restaurante. Fiquei lá 5 meses, logo depois, um dia cheguei na minha casa, tinha um cartãozinho. E de noite eu saía para conhecer as pessoas, que eu não conhecia ninguém. Evidente. Eu conheci alguns que lá estavam em Curitiba, tinham estado, né, como você e outros atores. Rubens Correia, por exemplo, me viu lá. Fui procurá-lo, ele disse assim, na primeira oportunidade eu vou lhe trazer para cá. E me chamou. E eu comecei, meu primeiro trabalho foi Mr. Sexo, direção do João Bittencourt, autoria dele também, junto com o Rubens Correia e Wanda Albuquerque, no Teatro São Jorge. Com 2 príncipes. E daí fui para a noite, trabalhei com Machado, fiz 6 anos de show, fui para a Rede Globo desde que a Rede Globo iniciou, e sempre batalhando, e até hoje batalho. Para Chuchu. Ani, você é uma das mulheres mais horrorosas que eu já vi em filme. É uma coisa que faz jus a um prêmio, que é no A Guerra dos Rocha. Tem uma foto, vamos ver. Você acha lá? É uma... Ai, gente, eu não acho essa mulher horrorosa não, sabia? Vamos lá. Jô, olha só. É o seguinte... Quando me convidaram. Quem é que está com você ali na foto? Ali é o Antônio Pedro. É o Antônio Pedro? Antônio Pedro. Você conseguiu estar mais horrível que o Antônio Pedro. Você veja, né? Aqui é o Antônio Pedro de novo, né? Antônio Pedro novamente. Olha que bonitinho, ela fazendo gracinha. É um caso antigo que volta no final do filme. Quando me convidaram para fazer esse filme, eu não entendi por quê. Tinham convidado a Fernanda, a Laura Cardoso, todas as atrizes, senhoras já com uma certa idade, para fazer o papel e, de repente, não dava certo, ninguém queria fazer. Eu não entendo por quê. O Jorge Fernando, que era o diretor, Jorge, queria fazer o papel. Mas aí o produtor, que era o Daniel Filho, disse, olha, é melhor você não fazer esse papel, porque se você vai dirigir o filme e vai fazer o papel, vai ser um problema sério. Não, ia ficar uma coisa um pouco caricata, porque você se dirigir num papel desse, você perde um pouco a mão da coisa, né? E o que eu acho legal nessa criação é que você fez uma senhora de verdade. Então, não, você olha, você diz, podia ter sido feito pela Laura Cardoso. Foi difícil eu chegar nela, não é? Mas não foi impossível. E horrorosa que você falou, eu não achei. Estou brincando. Eu estava em casa, assim, meu Deus do céu. Eu fiquei meio excitado quando eu vi a primeira vez. Você viu? Você vai ficar mais ainda quando sair daqui, você vai fazer assim, volta. Veja aqui, ó, deixa eu contar. Eu tenho um tempinho para contar? Tem, pode contar. Então, vou lhe contar. Eu não sabia o que fazer com aquele partido, mas por que Daniel? O Daniel pegou uma mania de dizer, Daniel Filho, que quando não tiver ninguém para fazer um determinado papel, chama o Ari Fontoura que ele dá um jeito e faz. Eu sempre procurei dar um jeitinho para fazer as coisas, eu sempre sobrevivi dessa profissão e achei que era importante aprender a fazer de tudo. E fiz coisas incríveis, não é? Fizemos coisas incríveis, não é? TVO, TV1 do meu querido Marcos. Isso é um caso antigo, né? Norminha, faço humor, não faça guerra, lembra-se? Aliás, programas ótimos que a gente gostava de fazer, que o público aplaudia muito. E eu, então, ele disse assim, chama o Ari Fontoura para fazer qualquer coisa. Lá fui eu, então. Eu disse, mas por que fazer essa mulher? Se fosse uma babá quase perfeita, que o sujeito se fantasia de mulher, que se transveste, etc., para encontrar os filhos, tudo bem, mas qual é a motivação disso aí? Não. É só para mostrar o teu virtuosismo. Então, vamos lá. Aí fiz. Aí passou a Operação Transformação. Eu fazia teatro aqui em Campinas, de sexta a domingo. Campinas, ótimo, Campinas, maravilha.
Era pra fazer uma semana, fiquei 3 meses, adorei Campinas. Bom, daí, fazendo o filme, nós dizemos, como é que eu vou fazer isso aí? Meu Deus do céu, como é que é essa mulher? Um dia caiu uma fotografia na minha mão, era minha mãe, falecida mamãe. Eu digo, vou prestar uma homenagem pra mamãe, vou fazer ela aqui, tá fácil. E fiz igual. E fiz igual, sabia? Me arranjaram uma cabeleira bacana, a minha maquiagem era muito bem feita. Eu fui obrigado a fazer tudo, uma raspagem total no braço, porque ela era atacada por um tarado, uma certa lá, não podia aparecer pelo nenhum, tiraram tudo que puderam. E alguém da sua família identificou essa semelhança? Identificaram, sim. Claro. Felizmente, várias pessoas chegaram a essa identificação. Aí eu comecei a ser processo. Primeiro foi uma raspagem total do meu corpo, braço, tudo, enfim. Chegaram muito próximo de certas regiões que são impraticáveis para nós. Aí foi tirar a sobrancelha. Eu nunca havia tirado a minha sobrancelha em toda a minha vida. Era uma sobrancelha, aliás, até diminuiu depois disso, até foi bom. Não é? E tira. Foram 4 horas com uma pinça e o Serginho Azevedo, maravilhoso maquiador da Globo, que fez essa minha peruca notável aí, puxando, e tirando, até que saí com o olho desse tamanho. No dia seguinte não podia filmar, claro, ia começar, mas não deu, porque o olho estava todo inchado. Imagina, cá. Foi isso tudo e mais. Dali a pouco me botaram um vestido, veio a figurinista e me deu um sutiã do Loren. Eu insisto em dizer que eu gostaria que fosse de Laurent. Mas todo mundo diz do Loren, então vamos ao do Loren, né? Do Loren. Daí a Maria Carneiro olhou para mim e disse, você está uma mulherzinha ótima, não sei o quê. Vamos ver o que nós vamos fazer aqui para colocar para você no seu peito, para ficar mais maleável, para a gente poder siliconá-la um pouquinho. O que vai ser? Botou 2 meias de homem assim, cheias de alpiste, uma aqui, outra aqui. E aquilo tudo ficou, e modelou, etc e tal. Então eu estava com alpiste aqui, estava com a cabeleira, fio por fio colado, tudo. Quando a gente pinta as unhas, você já pintou as unhas, Ju? Não. Nunca, mas eu já pintei muitas vezes. A gente fica com um peso na mão que parece que a mão está lá no chão, não é assim? É uma coisa horrível. E eu passei por esse negócio todo. Eu digo, todo dia eu vou ter que tirar, vou para Campinas, como é que eu vou fazer com essa a unha do pé? Ainda dá, põe um sapato. Mas a unha da mão tem que fazer todo dia, fiz. Sei que um dia eu me esqueci, acabei no avião, uma moça tá avançadinho, hein? Eu estava sem óculos, sem nada, sem sobrancelha, com aquele negócio, eu me travesti. Tudo bem. Aí começaram os problemas. Eu ia para filmagem às 5 da manhã, Ju, e ficava até 9 me preparando, etc e tal. Eu comecei a ter pesadelo com o personagem. E um dos pesadelos que eu tive foi o seguinte. Eu me vi lá no alto da Boa Vista, onde era a casa, onde a filmagem se processava, andando de manhã assim pela praça, quando olhei num muro, tinha um sujeito com um charuto muito grande na mão, era o Hitchcock, ordenando que as pombas todas viessem me atacar, e as pombas vieram em cima de mim e começaram a comer o alpiste. Os pássaros. E lá se foram os meus seios. Gente, eu conversei aqui com essa figura extraordinária. Obrigado. Também gostei.